Olá, seres de luz. Espero que vocês estejam bem. Na noite passada, eu tive uma experiência muito bonita, muito diferente. Eu fui acordada, literalmente. Era 4h04 da manhã. E eu senti um solavanco na cama e logo levantei, olhei o relógio do celular. Era 4h04 da manhã e eu entendi que tinha alguma coisa acontecendo. E eu fui sentir um chamado muito grande, né? Um impulso muito grande de ir para a sala. E eu fui para a sala, sentei e fiquei observando a minha respiração, tentando entrar num estado de meditação, ainda um pouco sonolenta. E eu comecei a ter visões muito claras. E eu entendi que estava chegando uma mensagem para mim. Eu entendi que tinha que ser de madrugada, onde o subconsciente ele age menos, né? Pelo estado de sono e tudo. E eu vi na minha frente uma imagem. Era de um corpo todo coberto e parecia um barro. Um barro. Eu não sei descrever, mas pelo que eu entendi, era um barro. Era algo escuro, literalmente como se fosse um barro. Esse corpo ele estava coberto por esse barro e esse barro ele começou a quebrar, a se dissolver. E só ficava o corpo de luz. E nesse momento eu entendi que era o divino masculino. Eu senti a energia do divino masculino e aquela mensagem, ela não era somente para mim ou para minha dinâmica, mas ela era para um coletivo. Eu entendi depois também, os mentores, eles começaram a falar que esse barro ele representava a resistência do masculino e que essa resistência estava sendo quebrada. E uma cura muito profunda no masculino planetário está acontecendo agora. Por mais que a gente ainda não consiga enxergar com tanta clareza, mas essa cura está acontecendo. E eles falaram muita coisa para mim. Eu vou tentar trazer aqui para vocês. Ficou muito claro também a importância dessa dinâmica, cada vez fica mais claro a importância da nossa missão e a importância do equilíbrio das polaridades. E eu recebi a mensagem, eu recebi a energia, a frequência muito grande de Maria Madalena, que sempre acompanha os meus trabalhos, faz parte da minha egrégora, do grupo de seres que auxiliam o meu trabalho, que me ajudam, e ela estava presente. E ela falava para mim, o feminino é a chave, o feminino é a chave. E eu entendi, não por um lugar de soberania, né, que o feminino é melhor que o masculino, mas porque o feminino ele tem a consciência mais ampla sobre todo o processo que está vivendo. O divino masculino ele sabe, mas aqui na matéria ele não tem a consciência tão ampla como a parte que é desperta. Uma coisa que ela deixou muito clara, que esse encontro das polaridades, né, essa alquimia interna é muito importante para o processo, tá? Então, independente da gente ser feminino, divino ou masculino divino, nós precisamos integrar as duas polaridades. E uma outra coisa também que ficou muito clara para mim é sobre o trabalho que as chamas gêmeas exercem. O masculino ele está distorcido. O masculino planetário ele está distorcido. A missão das chamas gêmeas, uma delas, é esse retorno do alinhamento das polaridades, para que o planeta ele possa viver e retornar a esse equilíbrio como era antes.
O masculino, ele está distorcido por padrões, ele está distorcido pela forma como ele age, pela forma como ele lida com as situações, pela sua maneira de encarar a vida. O masculino, ele tem feridas muito profundas e essas feridas fazem com que ele se apegue ao orgulho, ao controle, à falta de vulnerabilidade, ao egoísmo, à racionalidade demais. Então ele perdeu a essência dele, porque o masculino curado não é aquele que controla, o masculino curado é aquele que protege, é aquele que dá a base para que o masculino se manifeste. E quando eu digo isso, é de uma forma interna. O que o feminino faz? O feminino, ele recebe, o feminino, ele se gente, até esqueci a palavra. Ele é vulnerável. Ele se torna vulnerável, ele se expande. O feminino, ele é livre. E o masculino é aquele que protege esse feminino para se manifestar como ele é. Isso no caso interno. E no externo, o masculino é aquele que sustenta, é aquele que dá base para o feminino se manifestar, para ele ser como ele é, sem o controle, sem a disputa, que é o que acontece em muitos casos, né? O masculino que não aceita que a feminina brilhe, que seja como ela é, que não fique se sentindo inferior por ter uma mulher que brilha, uma mulher que é bem-sucedida, uma mulher que é do jeito que ela é, que se manifesta do jeito que ela é, que assume quem ela é, sem que haja essas limitações. O masculino é aquele que não tem medo, o masculino curado, ele entende o feminino interno dele, então ele não tem medo de mostrar suas emoções, ele não tem medo de se vulnerabilizar, e o masculino interno dele, ele consegue sustentar a verdade do coração dele. E nem por isso ele vai deixar de ser masculino. Muito pelo contrário, ele vai ser um masculino real. Então, esse é o trabalho das chamas, né? Um deles, eu acho que um dos principais, além da nossa própria cura, que ajuda muitíssimo, quando a gente se equilibra, quando a gente consegue integrar essas polaridades internas, a gente consegue trazer uma baita ajuda para o planeta, porque a gente ancora essa nova frequência através da nossa vibração. Então, a nossa vibração, ela se eleva tanto, todas as chamas, elas portam códigos crísticos, né? O próprio código de alma, que nós somos seres estelares, nós somos seres que temos um grande potencial, somos mestras de manifestação. Então, a nossa energia, a nossa frequência, ela é muito alta. Ela só precisa ser ativada, né? Então, por isso que é tão importante esse trabalho interno. Ficou muito claro que eles trouxeram para mim também sobre essa necessidade de buscar o divino dentro de si, a centelha divina. Porque quando você consegue ancorar essa luz dentro de si, você se ajuda, você fica em paz, você consegue ter mais confiança no seu processo e você ajuda o seu entorno. Então, isso vai criando, mesmo que você não faça nada, através da sua frequência, uma nova vibração para o planeta e principalmente para o ambiente que você está inserida. Eu vi como se fosse uma grade planetária mesmo, onde todas as chamas gêmeas estão instaladas. Então, o lugar onde você mora, a cidade, o país que você vive, nada disso é por acaso, existe um porquê, existe um motivo para ser ancorado a sua frequência ali, e essa nova frequência trazer luz para aquele ambiente, trazer propósito para aquele ambiente e mudando a consciência daquele local. Então, ficou muito claro todas essas mensagens, e essa quebra do masculino, ela está se dando porque o feminino ele está retornando para si. Então, retornar para si não é esquecer a dinâmica. Muita gente acha que quando a gente fala volte para si, cuide da sua vida, cuide dos seus processos, é abandonar a dinâmica. Não é sobre isso, é deixar esquecer, não querer mais o gêmeo. Muito pelo contrário, é você aprender a amar sem se perder. O feminino, eu tive a visão
de muitas chamas gêmeas que eram magas, que eram sacerdotisas. Gente, vocês não têm noção do poder que a gente tinha. E a gente tinha consciência desse poder. Em civilizações antigas, o feminino ele era idolatrado, porque o feminino é aquele que gera vida, é aquele que cria. Seja a manifestação, ela precisa da frequência feminina. Então, tudo aquilo que você quer gerar, seja um projeto, seja uma ideia, seja um filho, tudo isso precisa passar pelo feminino. Então, por esse poder de trazer vida à Terra, manifestar coisas, o feminino ele sempre foi muito idolatrado. E chegou um tempo das eras em que esse feminino ele começou a ser deturpado, ele começou a ser esquecido, ele começou a ser negligenciado. Então, nós trazemos muitos padrões ancestrais de traumas, de dores que a gente viveu. Então, hoje a gente está aqui numa época mais livre, mais consciente, onde o planeta ele está conseguindo suportar com mais intensidade essas novas frequências para poder mudar essa realidade e a volta do equilíbrio entre as polaridades acontecer. Só que antes de acontecer no externo, isso precisa acontecer internamente. Então, é voltar para si, é cuidar de si, é começar a acolher aquelas sombras que vêm para você. O feminino curado é aquele que não sente falta, não no sentido de se tornar fria, mas a ponto de aprender a amar sem se perder. Você pode sentir tudo, você pode sentir saudade, você pode chorar, é natural. Você pode ter momentos de tristeza, mas é aquele que está consigo, e isso também tem a ver com o equilíbrio das polaridades. É o feminino que se permite sentir, é o feminino que é vulnerável às suas emoções, mas o masculino interno é aquele que acolhe esse feminino para que ele não se abandone. Então, olha a importância. E quando você faz isso, você cria um portal de luz. Você se estrutura internamente e, através do seu chakra cardíaco, através dos seus chakras, através da sua frequência, cada vez mais ela vai se elevando, ela vai se equilibrando e vai transpassando essa frequência para o maior número de pessoas. E, em consequência, como o seu divino masculino é o espelho, quando você deixa de ter aquele comportamento obsessivo, saber onde ele está, o que ele está fazendo, quando ele vai despertar, quando você deixa de ter ansiedade, você dá espaço para que esse masculino ele consiga olhar para as próprias feridas, para as próprias questões. E ele vai começar a entender cada um no seu processo. O dele é muito através do racional, aonde ele foi muito duro com ele mesmo e com os outros, aonde ele foi muito insensível, aonde ele agiu pelo orgulho, aonde ele se deixou levar pelo que é conveniente, não pelo chamado do coração. E aí ele vai entendendo que ele precisa soltar as máscaras, que aquilo não está trazendo a felicidade, a completude que ele busca, né? Uma busca incessante pela perfeição. Ele vai entender que a perfeição não existe, né? E que esse controle em excesso só está fazendo mal para ele, e ele começa a olhar para você de uma outra forma, porque também quando a divina feminina ela sustenta muito o campo, ela dá uma sensação para o masculino de que ele não precisa fazer o trabalho dele. Eu posso ficar aqui na zona de conforto. Muito dos divinos masculinos, eles ficam inertes, não tomam ação, não movem uma palha, exatamente por isso, porque a feminina está fazendo tudo, não olha para si, não recupera o seu alto valor, o seu amor próprio, não tem noção do poder que tem. E enquanto ela não consegue enxergar esse poder, o masculino também não consegue enxergar. São consciências unificadas. Então, ele espelha para você todo o abandono, toda a negligência que você está se dando. Então, quando você volta para si, mesmo amando, mesmo desejando essa união, é óbvio, né?
E você começa a entender que vocês nunca estiveram separados, que isso é uma ilusão, e você começa a ancoragem dessa união interna primeiro, que é você sentir essa completude. Quando você começa a encontrar paz, você começa a sentir que nunca houve separação e que você sempre esteve com o seu divino masculino. Você naturalmente leva ele para os processos que ele precisa fazer, e ele vai provavelmente passar pela NEA, pela noite escura da alma, ele vai ter as catarses que precisa, e você cada vez mais vai elevando a sua vibração, até o momento que ele vai retornar. E aí o tempo também a gente não sabe e nem tem que ficar se preocupando com isso. O trabalho, o objetivo mesmo é soltar o controle. Quando a gente fica preocupada com o tempo, quando, como vai ser, é porque a gente ainda está no controle. Quando a gente volta a nossa vida para os nossos projetos, para as nossas conquistas, quando a gente começa a se preservar, a buscar esse autocuidado, e quando eu digo autocuidado, é o autocuidado até com questões das práticas meditativas, porque é o principal para a parte desperta, porque a parte desperta é a conexão pura com o divino. Então, sem isso, fica muito difícil se manter em paz, se manter tranquila aqui na matéria. Então, as práticas de meditação, Ho'oponopono, os mantras, isso ajuda muito, banho de ervas, né? As práticas que você sente que te fazem bem, oração, conversar com a centelha divina. Jesus conversava o tempo todo com o Pai. Então, a gente também precisa buscar esse conforto, buscar esse auxílio, buscar essa completude, se alimentar do divino. Essa ausência, essa falta que a gente projeta no masculino e a gente tem a impressão de que só vai se completar quando estiver com ele, na verdade é a falta do divino dentro de nós. E quando a gente consegue alcançar essa paz interna, é claro que ninguém precisa estar perfeito para a união, mas quando você começa a ter consciência de verdade, e a escolha todos os dias é a cura diária, a plenitude diária, é ficar bem, é se cuidar de si, é parar de projetar no outro a falta que você sente como se alguém tivesse que te salvar. E não, você escolhe se salvar, você escolhe se acolher. Todo o processo começa a mudar. Mas, de qualquer forma, o conteúdo, né, essa mensagem, ela veio muito profunda, para dizer que por mais que a gente não veja, mas os divinos masculinos estão começando a despertar. Eles não estão mais na total cegueira como estavam há anos atrás, no começo da dinâmica. Eles estão começando a ter consciência, até porque o feminino coletivo ele já caminhou muito, tá? É a mensagem que eles trouxeram também. Então, ninguém aqui está cego na dinâmica como no começo. O tanto de conteúdo que você já absorveu, tanto de estudo, tanto de conhecimento, agora o que está faltando é integrar. E esse portal que passou, esse mês de maio, fala muito sobre isso, que para a mudança chegar, precisa de uma nova postura também. Então, é você começar a ter uma postura mais consciente do processo que você vive e não somente ficar nas ideias, mas começar a pôr em prática tudo aquilo que você aprendeu ao longo desse tempo. E é óbvio que é de grande interesse da espiritualidade que todas as contrapartes se unam. Como eu falei, não é só uma questão romântica, mas é uma questão realmente de missão planetária. A frequência das chamas é uma frequência muito alta, um casal de chamas é capaz de curar. Isso não é brincadeira, é algo muito sério, somente através da presença e da frequência. Então, há, sim, um interesse muito profundo, que é todas as chamas se unam, e eu senti de trazer essa mensagem para o coletivo, porque quanto mais pessoas tiverem conhecimento sobre isso, você também vai desbloqueando códigos, porque você sabe disso, está no seu coração, está no seu inconsciente. Eu não estou trazendo nenhuma novidade aqui. Você sabe por que está aqui, você sabe o tamanho da sua missão, você sabe o tamanho da sua jornada. E só falta realmente começar a ancorar, porque todo o conhecimento já está dentro de você. E fique calma, tranquila, continue o seu processo, olhando para si, cuidando de si, com certeza de que já deu certo, de que você e a sua contraparte nunca estiveram separadas.
E confia, porque eles estão despertando, eles estão começando a ter mais consciência sobre quem eles são. E, nossa, que ser iluminado é o divino masculino, quanta luz vem dele. Nossa, quanta luz, quanta luz. Quanta presença, quanta força, quanto poder, mas não esse poder de controle, um poder que sustenta, sabe? É uma energia realmente muito boa, muito forte. E assim como nós precisamos reencontrar, se reconectar com essa força que habita dentro de nós, eles também estão no caminho para se reencontrarem com esse masculino divino. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem esse conteúdo. É muito importante que as pessoas que se conectem com essa mensagem, que cheguem a esse conteúdo, se ressoou com você, compartilhe, por favor. E gratidão, até a próxima. E que a gente continue a nossa jornada cada vez com mais consciência, mais amor, mais força, e sempre amparadas pelas legiões de luz e pelo próprio eu superior. Gratidão, namastê.